né? E a atividade que eu passei para vocês, gente, foi no livro, tá certo? Página 192. Eu tô bem, Isabelle, obrigada. Tô bem, pessoal. Obrigada. Então, peguem o livro de vocês. Boa tarde. E abram aí na página 191, tá bom? Na página 191, tem um texto que vocês precisariam ler para responder as questões, certo? 191, Diego. 191 no livro, ok? O texto começa na página 190, que diz assim: Astrologia escrito nas estrelas. Houve um tempo em que todo bom cientista sabia fazer um mapa astral. Esta é uma exposição de como a astrologia foi decisiva para a origem da ciência moderna. Tá certo? Sim, Riquelme, graças a Deus. Espero que vocês também estejam, tá certo? Pode ler, Raíssa, na página 190. Pode iniciar, ok? Estás escutando? Sim. Astrologia escrito nas estrelas. Houve um tempo em que todo bom cientista sabia fazer um mapa astral. Esta é uma exposição de como a astrologia foi decisiva para a origem da ciência moderna. De uma coisa pouca gente duvida: conhecimentos básicos sobre os movimentos dos astros do céu são patrimônio da humanidade desde que o mundo é mundo. Monumentos pré-históricos que dão testemunho desse conhecimento aparecem no planeta todo, e não havia tecnologia avançada. Aliás, tecnologia nenhuma para entender o traçado do Sol, da Lua, dos planetas e das estrelas. Entre as evidências mais antigas desse saber estaria uma estatueta de marfim de mamute, com mais de 30 mil anos de idade, encontrada na Alemanha. Segundo um especialista em arqueoastronomia, os conhecimentos astronômicos dos povos antigos, essa estatueta com forma humana, estilizada e cabeça de leão seria uma das representações da constelação de Órion. De qualquer forma, as constelações são reconhecidas como tais há vários milhares de anos. Pode ler. Deixa eu ver. Pode ler, Pablo, depois do Pablo, Maria Isabel. Pode começar. Tá me escutando, tia? Sim, amor. Quase tão antiga quanto esse conhecimento é a percepção de que o Sol traça um caminho, que hoje sabemos ser apenas aparente, pois quem se move é a Terra. Pelo céu, ao longo do ano, é que esse trajeto determina as estações e que algumas estrelas, chamadas hoje de planetas, movimentam-se também pela abordada celeste, enquanto outras permanecem aparentemente paradas ali o tempo todo. Monumentos com a idade entre 5.000 e 10.000 anos deixam claro sabia, que já sabia calcular momentos como Solstício de inverno. data usada hoje para marcar o início dessa estação e que define o momento em que um dos hemisférios da Terra recebe menos luz solar durante o ano. Muito bem. Isabelle? Tá me escutando, tia? Sim. Ao juntar o conhecimento sobre as constelações com o caminho que os planetas descrevem no céu, os povos antigos passaram a contar com um verdadeiro relógio cósmico que os ajudava a prever mudanças relevantes no clima e na natureza. Isso se tornou ainda mais importante com o avanço da agricultura, porque o único jeito de plantar e colher no tempo certo era seguindo os sinais do céu.
Não há certeza sobre tais fatos, pois a história ainda não era registrada sob forma escrita. Mas é bastante provável que a mente desses povos tenha saltado da conexão entre os acontecimentos celestes e o ciclo da natureza, para uma relação direta entre os astros e a história de cada ser humano. Muito bem. Júlia? Tá ouvindo? Sim, amor. Coincidência ou não? Parece ter sido na Mesopotâmia, o mais antigo berço da agricultura, que a ideia do que hoje chamamos de astrologia tomou corpo. Cerca de 1000 anos antes de Cristo, os assírios e os babilônios já sabiam prever com precisão eclipses do Sol e da Lua, e iam além disso. Nas tabuletas de argila usadas como livros por esse povo do atual Iraque, arqueólogos encontraram predições que associavam as mudanças no céu a calamidades na terra. E é dessa região o mais antigo mapa astral, traçado para o nascimento de uma criança que veio ao mundo no ano de 410 a.C. na atual Bagdá. Muito bem. Vamos lá. Página 192. As questões que eu passei para casa. Quem pode ler aí a primeira questão? Pode, Pablo. Pessoal, os meninos aí que estão conversando sobre jogo, estão jogando, sei lá o que é que vocês estão fazendo, né? Estão fazendo tudo menos prestar atenção na aula. Se eu pedir para ler, não sabe nem onde é que está. Então, vocês, por favor, né? Se vocês não querem assistir a aula, gente, tem o WhatsApp para vocês conversarem, tem videogame, tá certo? Porque não adianta nada você estar aqui conversando um monte de coisa no chat, mas sobre a aula não fala nada, certo? E saibam também que essas conversas ficam tudo gravadas. O seu Isaías pode imprimir todas as conversas de vocês aqui nesse chat, certo? Então, vamos lá? Tá me escutando, tia? Pode sim, Pablo. O texto Astrologia, escrito nas estrelas, é um exemplo de artigo de divulgação científica. Aponte 3 características que permitem essa classificação. E aí, foi o que vocês colocaram na questão número 1? Sobre características do texto. Por que é que ele pode ser classificado como um artigo de exposição científica? Pode falar, Pablo. Eu coloquei assim, tia. Importância, ciência astrologia, os conhecimentos astrológicos do povos antigos. Povos antigos. Júlio, o que foi que tu colocou? Expositivo, argumentativo e traz constatação do novo fato científico. Do novo fato científico. Pronto. Gente, nessa questão aqui, número 1, tá certo? Era para vocês colocarem características do gênero, tá certo? Porque aqui o texto tem esse gênero. Pode ser considerado um artigo de divulgação científica? Pode, Riquelme. A1 dá 192, né, tia? É só para ter certeza. Eu botei texto expositivo, linguagem acessível e imagens. Exatamente. Então, Raíssa, o teu, está correto. Porém, tu troca só esse, falam sobre astrologia por outra coisa. Por exemplo, linguagem. Ah, já falou da linguagem, né? Pode colocar o quê? É um texto expositivo, tá certo? Porque vocês tinham que falar as características do gênero, tá bom? E não do. Como é que se diz? E não dos fatos expostos, tá certo? Ok? Vamos lá, questão número 2. Quem é que pode ler?
Tia, pode repetir a resposta da questão 1, por favor? Pronto, o Riquelme digitou aí no chat, tá certo? Texto expositivo, linguagem acessível e imagens, tá certo? Pode ser essas características, ok? Vamos lá. Questão número 3. Pode ler, Maria. Ou 2, né, no caso. Pode ler. A senhora está me escutando? Sim. Pronto. 2. Qual é o sentido da expressão desde que o mundo é mundo, utilizado no primeiro parágrafo do texto? E aí, o que significa isso? Desde que o mundo é mundo. Tia, posso falar por aqui? Pode falar. Desde sempre. Exatamente, Pablo, é isso mesmo. Significa desde sempre, tá bom? Desde o início, desde sempre, certo? Terceira questão. Pode sim, Bia. Tá ouvindo, tia? Sim, estou. 3. Ainda no primeiro parágrafo, observe o termo grifado. Segundo o especialista em arqueoastronomia, os conhecimentos astronômicos dos povos antigos. Essa estatueta com forma humana, estilizada e cabeça de leão seria uma das representações da constelação de Órion. Qual é a função desse comentário? E aí? Qual a função desse comentário? Exatamente, Riquelme. Explicar o que é arqueoastronomia, certo? Júlia? Tá ouvindo? Através de evidências deixadas há milhares de anos. Mas o que era? Qual era a função? Tá certo? A pergunta é qual era a função. Então, ou vocês vão colocar, como o Riquelme colocou aí, explicar o que é arqueoastronomia, ou o que a Raíssa colocou, né? Que é a mesma coisa, só que com palavras diferentes. Definir a arqueoastronomia, certo? Tanto a resposta do Riquelme quanto a resposta da Raíssa, que eles colocaram no chat, está correta, tá bom? Questão número 4. Nem pode ler. Vou ler, já que ninguém falou nada. Pronto, pode sim, Raíssa, leia. 4. Leia. Enquanto outras permanecem aparentemente paradas ali o tempo todo, segundo parágrafo. Considerando-se o contexto, a palavra grifada substitui qual expressão? Não, pessoal. Ali está se referindo às abóbodas celestes. Isso mesmo, Riquelme. As abóbodas celestes, tá certo? Muito bem. Está aí no chat, pessoal. Abóbodas celestes. Questão número 5. Pode continuar, Raíssa? Ah, o Riquelme vai ler. Pronto. Pode ler, Riquelme. Tá. Isso se tornou ainda mais importante com o avanço da agricultura. Terceiro parágrafo. O pronome grifado refere-se corretamente no texto à possibilidade de. E aí, o que foi que vocês marcaram? Exatamente. Opção C, tá bom? Opção C. Prever mudanças relevantes no clima e também na natureza, certo? Opção C. Pode sim, Isabelle, leia. Questão número 6. Aí você vai ler de uma por uma, tá certo? Aí você lê, a gente diz se é falso ou verdadeiro, aí você lê a seguinte e assim sucessivamente. Vamos lá, questão número 6. Tá me escutando? Sim, pode ler. Considerando as informações apresentadas nesse artigo de divulgação científica, assinale V para as afirmações verdadeiras e F para as afirmações falsas.
A. O conhecimento dos povos primitivos sobre o movimento dos astros no céu só começou há pouco mais de 30 mil anos na Alemanha? Verdadeiro ou falso? Muito bem. Falso. Muito bem. Letra B. B. Os povos pré-históricos utilizavam seus conhecimentos tecnológicos para entender o traçado do Sol, da Lua, dos planetas e das estrelas? E aí, verdadeiro ou falso? Letra B é falso. Tá certo? Falso. Letra B, falso. Letra C. Denomina-se arqueastronomia o conhecimento astronômico dos povos antigos? E aí, arque, Peraí, arqueastronomia. que eu não É o entendi. conhecimento dos povos antigos sobre isso? Verdadeiro. Muito bem, gente. Verdadeiro. Letra D. A estátua de um mamute com mais de 30 mil anos é a maior prova de que os povos antigos conheciam a constelação de Órion? Verdadeiro ou falso? Era um mamute, pessoal? Falso, né? Se eu não me engano, era um leão. Era falso, tá certo? Letra E. O Solstício. solstício de inverno, isso mesmo, corresponde a uma época do ano em que um dos hemisférios é menos ensolarado? Verdadeiro ou falso? O solstício de inverno é quando uma parte é menos ensolarado. A maioria de vocês colocou falso, mas é verdadeiro, tá certo? Esse fenômeno é chamado de solstício de inverno, tá bom? Letra F. A astrologia realmente tomou o corpo da Mesopotâmia? E aí, no tempo da Mesopotâmia, já existia astrologia, pessoal? É verdadeiro, tá certo? Alguém tinha colocado verdadeiro. Foi a Larissa. Verdadeiro. Muito bem, gente. Letra G. A Mesopotâmia inclui parte do atual Iraque? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. O atual Iraque faz parte era parte do Iraque fazia parte da Mesopotâmia, tá certo? Letra H. Muitos anos antes do nascimento de Jesus, povos da Mesopotâmia já compreendiam o fenômeno do eclipse? E aí, há muito tempo as pessoas já compreendiam o eclipse? Verdadeiro. O texto diz que desde a antiguidade os povos antigos já conseguiam prever quando ia ter eclipse, tá certo? Então é verdadeiro. A ordem fica a seguinte, tá bom? Falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, 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 verdadeiro. A 5 é letra C, tá bom? Opção C. Pronto, Riquelme, obrigada, pessoal. Quem não conseguiu pegar aí a questão, o Riquelme e o Pablo colocaram no chat. Vocês podem olhar aí no chat que tem a ordem bem certinha. Pode, Maria, pode ler. Maria e depois a Bia. 7. Releia a frase. De uma coisa, pouca gente duvida. Conhecimentos básicos sobre o movimento dos astros no céu são o patrimônio da humanidade desde que o mundo é mundo. Primeiro parágrafo.
Como se classifica o termo pouca? Pouca, vocês sabem o que é a classificação? É um pronome, tá certo? É um pronome indefinido. Letra B. B. Reescreva esse trecho substituindo o termo pouca gente por poucas pessoas. Ficaria como a frase? Igual, tá, pessoal? Vocês vão só trocar a palavra em negrito, que é pouca, né? Pouca gente, por poucas pessoas, certo? Só que aí você trocando pouca gente por poucas pessoas, a frase vai mudar, porque a frase tem que ter concordância, tá certo? Verbal e nominal. Então, como é que ficou a frase de vocês? Como é grande, podem falar no microfone. De uma coisa, poucas pessoas duvidam. Conhecimentos básicos sobre o movimento dos astros no céu são patrimônio da humanidade desde que o mundo é mundo, tá certo? Maria Isabelle, o Ricardo me colocou aí o início, tá certo? Que muda. Aí você vai colocar isso aí que o Ricardo me colocou no chat. De uma coisa, poucas pessoas duvidam. Conhecimento e o restante da frase que tem no seu livro, tá bom? Só reescrever a frase, mudando o que for necessário. Letra C, Maria. C. Qual é o sujeito do verbo ser destacado? E aí, qual é? O verbo ser, qual é o sujeito do verbo ser? Vocês sabem? É um pouco mais, tá, Ricardo? Tem astros. É toda essa parte, tá certo? Alguns colocaram astros, outros céu. Vocês vão colocar conhecimentos básicos, acompanham. Conhecimentos básicos sobre o movimento dos astros no céu, certo? Conhecimentos básicos sobre o movimento dos astros no céu, ok? Quem é que pode ler aí a questão número 8? Posso, tia? Pode sim. 8. De acordo com o texto, A. As nações que os homens mostravam de uma pré-história apontam para a existência de instrumentos, mesmo primitivos, que lhe permitam observar o céu. B. A coincidência entre a astrologia e a agricultura ocorre por mero acaso, pois era impossível ao homem primitivo saber que alimento deveria plantar e quando colher. Pessoal, essa questão, certo? Tem A, B, C, D e E. É de marcar. Vocês marcaram que opção? A opção, vamos ver. A opção E, tá certo? Alguns marcaram B, outros marcaram C. Opção E, de escola, certo? Tia, Oi. a Bia tinha pedido pra ler. Verdade, eu vi agora aqui no chat que a Maria relembrou. É porque vocês pedem para ler, eu esqueço, tá certo? Bia, pode ler, amor. Tá ouvindo, tia? Sim, pode ler. 9. Com o caminho que os planetas descrevem no céu. Terceiro parágrafo. O verbo flexionado do mesmo tempo, de modo que o do grifado acima está também grifado na frase A. A percepção de que o Sol traça um caminho. B. Os povos antigos passaram a contar. C. Que os ajudava a prever. D. Era seguir os sinais do céu. E. Que associavam as mudanças no céu. E aí, vocês marcaram que opção? Correto.
Muito bem. Opção A. A percepção de que o Sol traça um caminho. Isso mesmo. Letra A. Questão número 10. Quem pode ler? Pode sim, Isabelle. Leia. Bom, então, 10. Conclui-se corretamente do texto que a curiosidade que o homem antigo sobre o movimento dos astros permitiu-lhe conhecer e até mesmo prever aspectos da natureza importantes para a sua vida. B. A ausência de técnicas de observação levou os homens a imaginarem coisas absurdas e inteiramente equivocadas em todos os tempos sobre o movimento dos astros no céu. C. A inexistência de documentos escritos por povos primitivos dificulta os estudos sobre a astrologia, pois não há dados confiáveis que levem à origem desse conhecimento. D. As dúvidas existentes ainda hoje a respeito do conhecimento sobre a abóbada celeste se justificam pela dificuldade de interpretação do significado dos monumentos pré-históricos. E aí, o que foi que vocês marcaram, pessoal, nessa questão? Exatamente. Opção A. Muito bem. Então, 9 e 10 são a opção A, certo? Última questão da nossa correção, a questão número 11. Quem é que pode ler? Pode sim, Júlia, leia. Tá ouvindo? Isso, estou ouvindo, pode ler. Leia o trecho a seguir, transcrito no último parágrafo do texto. Cerca de 1000 anos antes de Cristo, os assírios e os babilônios já sabiam prever com precisão eclipses do Sol e da Lua. E iam além disso. Nas tabuletas de argila, usadas como livros por esses povos do atual Iraque, arqueólogos encontraram predições que associavam as mudanças do céu a calamidades na terra. A. Como se deveria flexionar o verbo saber caso trocássemos o termo os assírios e os babilônios por povos da Mesopotâmia? E aí, pessoal, se a gente trocasse os termos, os assírios e babilônios por povos da Mesopotâmia, aconteceria alguma flexão aí? Exatamente, Riquelme. Não aconteceria essa flexão, tá certo? Não alteraria, tá certo? Então, vocês vão colocar isso. Não altera, ok? Ou a flexão do verbo não altera. Isso. Não altera, tá bom? B. Júlia? B. Identifique o sujeito do verbo encontrar. E aí, qual é o sujeito do verbo encontrar? O sujeito é arqueólogos, tá certo? O sujeito é arqueólogos, certo? Arqueólogos. Muito bem. Pessoal, a atividade de casa de vocês, tá certo? Vai ser uma interpretação, vai ser sobre uma interpretação, vai ser interpretação de texto. Então, vocês vão ler o texto, tá certo? Eu vou deixar no Google Sala de Aula as páginas e vão responder algumas questões. Nós vamos ler só esse texto aqui, da página 195, tá certo? Que é antes de começar a escrever. Que é um textinho para vocês formularem uma redação, uma produção. Porém, eu não vou pedir para que vocês façam a produção. A gente vai só ler o artigo e a gente vai comentar. A atividade de casa
vocês vão ler e responder a atividade de casa, mas não vão produzir isso aqui, tá bom? Vamos lá. Só mais algumas informações sobre os artigos expositivos. Ainda na página 195. Quem pode ler? Meninas, meninos. Pode sim, Riquelme. Leia, por Tio favor. Pablo tinha falado primeiro. Eu não vi. Desculpa. Pablo, pode ler depois. Tá me escutando? Sim, amor, pode ler. Antes de começar a escrever, né? Isso. Como vimos, os artigos de divulgação científica são textos expositivos, portanto, devem trazer as informações de maneira clara e objetiva. O texto abaixo foi alterado propositalmente e apresenta agora 4 problemas de clareza. Nessa atividade, reescreva o procurando torná-lo mais claro e objetivo, tendo em vista que se trata de um artigo de divulgação científica. Depois, confronte a sua versão com a versão do texto original que o professor lerá em sala. Vamos lá. O Riquelme vai ler o texto, tá certo? Que é bem pequenininho, tá bom? E aí vocês vão ler, vão escutar e vão acompanhar a leitura, prestando atenção. O que é que tem aí que deixa o texto um pouco confuso, tira a clareza do texto. Vão observar isso, tá certo? Vamos lá, Riquelme, pode ler. O que molha mais, correr ou andar debaixo da chuva? Depende. Alguns fatores interferem nesse resultado. A distância percorrida, o tempo embaixo da água, a intensidade da chuva e a área do corpo. Os elementos que determinam a quantidade de água que a pessoa vai receber são a velocidade resultante da chuva e a superfície de contato, mas o que importa é o ângulo que as gotas fazem ao atingir o corpo. Quanto maior o ângulo de inclinação de vertical, mais chuva e cara vai tomar. E isso aumenta à medida que a velocidade da pessoa fica maior. Explica Cláudio Furukawa, do Instituto de Física da USP. Então, se você não é bom de conta, melhor mesmo se sempre andar com guarda-chuva, só por precaução. Vocês perceberam, pessoal, alguma coisa estranha nesse texto? Ou não? Vocês acham que não tem nenhum problema aí de clareza? O que é que tem aí de estranho nesse texto? Alguém poderia dizer? Realmente é como se ele mudasse, isso mesmo, Ricardo, de assunto, né? É como se ele estivesse falando de uma coisa e de repente, no meio do texto, ele estivesse falando de outra coisa, tá certo? O texto original é o seguinte: o que molha mais, correr ou andar debaixo da chuva? Isso fica estranho. Depende. Muitos fatores interferem nesse resultado, como, por exemplo, esse é o texto original, tá certo? A distância percorrida, o tempo embaixo d'água, a intensidade da chuva e a área do corpo. Os elementos que determinam a quantidade de água que uma pessoa vai receber são a velocidade resultante da chuva e a superfície de contato. Mas o que importa é o ângulo que gotas fazem ao atingir o corpo. Quanto maior o ângulo de inclinação, mais chuva o cara vai receber. E isso aumenta à medida que a velocidade da pessoa fica maior. Explica Cláudio Furukawa, do Instituto de Física da USP. Então, se você não é bom de conta, é melhor você andar com guarda-chuva, tá certo? Gente, a atividade de casa vai ser a página 200, tá? E 201, fora a leitura do texto, tá certo? Antes de vocês irem para o intervalo, deixem para mim aí
no chat, né? Vocês já sabem, número e se é do A ou do B, tá certo? E podem ir para o intervalo de vocês, certo? Beijo, gente. Até a nossa próxima aula. Não esqueçam de deixar o número, para que não levem falta, tá bom? Tchau. Saudade de vocês também. Tchau, tchau. Vou só pegar o número de vocês. Quem colocou o número já pode ir para o intervalo, tá certo?